Grandes guerreiros comigo! Mais um dia de conteúdo. Para quem ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Quem está chegando novo aqui, eu me chamo Christian, tá? Sou produtor de cogumelos shiitakes há 6 anos e venho nessa jornada de estudos a nível profissional há 6 anos, né? E basicamente há uns 10 já fazendo experiências na panela de pressão da minha mãe, esterilizando o material na panela de pressão, né? Quando eu fazia um cultivo menor em casa. E nessa série de lives que eu dei nessa semana que passou, eu desvendei o cultivo do cogumelo shiitake em toras, também podendo ser utilizado por outras espécies, como o shimeji, mas eu falei também da questão se vale a pena ou não fazer outros tipos de cogumelo em toras, tá? Aos nossos testes é visto que para consumo próprio, shimeji e outros cogumelos, sim, é válido. Agora, se você pensar numa escala maior para vender, para criar um negócio, ele vai decompor a tora mais rápido e a produtividade vai ser um pouco menor. Beleza? Então o cogumelo shimeji ele é mais vantajoso em um sistema de substrato, tá? Que em outros momentos eu vou estar trazendo o conteúdo dele também. A ideia dessa live de hoje é trazer, né, os passos essenciais para o cultivo do cogumelo, né, que foi falado em toda essa semana, mas eu vou dar uma resumida e vou tirar dúvidas das pessoas que ficou nessa semana, tá? E quais são esses passos então, pessoal? São basicamente 3 passos essenciais. O primeiro passo essencial você vai se preocupar, que é a inoculação, né? Você vai se preocupar com as toras, com as cavilhas, com material para esterilização, né? Como furadeira, martelo, álcool, cavaletes para colocar as toras. Quem quiser ver um pouco, entender um pouco desse universo, é só olhar o feed desse Instagram que tem bastante coisa que vocês vão... Opa, ó, era isso que ele estava falando. Ó, porquê do cavalete. Ó, porquê do martelo. Ó, porquê do álcool. Né? Porque a gente tem que manter um ambiente estéril para fazer a nossa inoculação. Tá legal? Na inoculação a gente vai fazer em média de 20 furos nas nossas toras. Em média, né? Vai depender muito do calibre da tora, da bitola, né? Se ela vai ser de 8 a 20 centímetros, que a gente falou, que pode ser o diâmetro dela, e geralmente de 1 metro de largura, podendo ser reduzido a tamanhos menores, né? Como eu falei, para o cultivo em casa, que esse aqui no caso tem 20 centímetros, tá? Aí, esse aqui, que é o mourão maior, ele tem 1 metro. Opa! 1 metro. E aí a gente faz nesse tipo de tora que tem uns 10, ó. Aqui, essa tora aqui, ela tem uns 10, se vocês observarem, tá? Essa a gente faz em média de 20 furos, tá tranquilo. Se forem toras maiores, aí dá pra pôr 25, 30... até 40 já tem pessoas colocando, né? Porque daí a gente vai acelerar o processo da incubação, que seria o próximo passo. Mas vamos falar também na inoculação, quais pontos que a gente tem que relembrar na inoculação, né? Lembrar de pegar uma tora de qualidade, tá? Que tenha de 3 a 7 anos. A gente falou também as espécies. Quais espécies? Eucalipto, né, sendo o Dunes e o Bentame um dos principais que tem mais produção aí no Brasil, de mais fácil acesso, né? Pelo menos aqui na região sul, né, no Paraná, esse é o que nós temos em maior abundância. Também temos que se atentar à idade, né? Que não seja mais velho que 7 anos e menos que 3, por conta que o cerne vai engrossando, né? A gente falou que precisa ser um cerne menos calibroso, para que o micélio consiga perpetuar ali na tora, consiga correr, tá? Aí no segundo passo, né? Bom, daí falamos, né? Daí também falei de outras possibilidades, como o carvalho japonês, tá? Eu tô tendo relatos de pessoas que estão fazendo um processo em agrofloresta de plantar para o curto prazo o eucalipto e para o longo prazo o carvalho japonês, por conta que essas toras elas
o carvalho japonês, o kunogi, como se vocês forem pesquisar, ele leva mais tempo para se decompor que o eucalipto. Então as toras vão durar mais e você vai produzir mais cogumelos com uma mesma tora, né? Essas aqui levam em torno de 18 meses o ciclo total dela, podendo levar às vezes um pouquinho mais, mas a média é 18 meses, tá legal? Então vamos agora para o pilar da incubação. O que é incubação? A incubação é o momento que depois que a gente pegou e inoculou as toras, a gente vai pôr as toras em um ambiente sombreado, né? Como eu gostei muito de brincar aqui, os cogumelos gostam de sombra e água fresca, né? E nesse ambiente sombreado é ideal que não venha sol eminente ali nas toras, que possa ressecar as toras, tá? Também falei da importância da umidade, que vai entre os 70 e 90% de umidade do ar, perdão, tá? Podendo no máximo ir para uns 50%, para que não haja um ressecamento das toras, podendo assim cair as cascas, tá? Que as cascas são algo importantíssimo para a frutificação, que seria o próximo passo. Então, nesse período de incubação, o inóculo, que é as cavilhas que a gente colocou dentro das toras, eles estão fazendo o crescimento micelial, ele está crescendo, tá? A tora é como se fosse a terra e os micélios fossem as raízes, que vão tomando conta até o momento de frutificar os belos e lindos cogumelos, tá legal? Então na incubação a gente cuida disso, geralmente a gente vai precisar em algumas situações de umidificador, principalmente quem tem temperaturas elevadas, né? Dá uma cuidada na corrente de ar que passa, e se passa muitos ventos, aí dá para se pensar em fazer algumas barreiras, tá? Algumas das barreiras mais utilizadas para quem mora em ambientes mais florestais são o bambu, tá? Eu estava até vendo um estudo que o bambu ele tem uma função que ele faz a filtragem, ele faz mais fotossíntese que a própria árvore, 35% a mais. Então, né, num momento que estamos pensando em dar uma desaquecida no planeta, o bambu seria uma... Claro, né, tem que ter todo um cuidado, porque o bambu, ele também, vamos dizer, no Brasil, ele não é nativo e algumas espécies são alastrantes e podem acabar com uma floresta também, né? A gente tem que pensar também nas plantas nativas, mas o bambu, ele é uma gramínea que ele pode ajudar, né, principalmente os de estoceira, que você consegue controlar mais, você pode usar para barreira de vento também, tá? Para dar uma cortada, além de servir para algumas finalidades. Por exemplo, a minha primeira estufa era de bambu, tá? Apesar que eu não gosto muito dos bambus de toceira para questão mais de móveis, tanto assim, porque a durabilidade e a beleza dele quando tratado não é igual os alastrantes, né? Cana da Índia, Mussol e tudo mais. Bom, já estou dando uma teoria de bambu aqui para vocês também. Mas tá, daí porque eu falei da proteção, né, da incubação. Então a gente protege, né, para que também não tenha corrente de vento, porque o vento pode trazer nesse momento algumas pragas. Uma das principais é a tricoderme, tá? Que é um fungo verdinho que dá e que pode estar competindo com os cogumelos, tá? Shiitake, que a gente pôs ali, principalmente no início, tá bom? Eu falei também na incubação que existem formas de pôr as toras, né? Falei também que podem no primeiro mês, mas só um mês, gente, pelo amor de Deus. Eu falei isso para outras pessoas e elas deixaram mais de um mês coberta ainda. Caramba, deu um estrago nas toras. Eu falei que pode empilhar na mesma linha, né? Colocando um mourão na frente, um na frente e um atrás, com uma distância de 1 metro entre um e outro, tá? Uma pergunta que me fizeram e que acho que eu dei um positivo, mas hoje eu já até sabia um pouco dessa informação, mas hoje a Adri que compartilha conosco aqui algumas informações, ela trouxe que o eucalipto tratado, ele não é benéfico, porque ele tem substâncias tóxicas, tá? Podendo fazer malefício à saúde. Consequentemente, isso a gente ia poder trazer, né,
essa substância, que agora me fugiu o nome, para o nosso para a nossa tora, não sendo benéfico para o consumo humano, tá legal? Então o eucalipto tratado para base, né, que eu falei que a gente precisa de toras e podem ser de preferência toras secas para base, talvez não vai ser legal o eucalipto tratado por conta dessa substância. Adri, fala pra nós qual é a substância, eu fugiu o nome aqui, tá? Dessa substância. Bom, daí, tá, passou um mês, aí a gente vai pro formato fogueira de São João. Quem quiser ver em tamanho maior, de 1 metro, tem nas fotos do feed, caso vocês não tenham visto. Arsênio, gratidão querida, obrigado. A Adri sempre no suporte nos dando essa força, legal. Então tem que ter esse cuidado, né? Porque a gente está trabalhando com alimentos que são em prol, né, do nosso consumo e da saúde também, né? Porque o cogumelo, eu não citei até anteriormente, ele é riquíssimo, né, em vitaminas do complexo B, ele trabalha no aumento da imunidade, tem estudos trabalhando em cima contra células cancerígenas, demonstrando resultados positivos na redução de células cancerígenas, né? Além de um alimento riquíssimo em proteína, para quem quer ter uma alimentação mais vegetariana, vegana, né, que precisa repor esses nutrientes, ele vai auxiliar, tendo talvez que fazer um trabalho com uma reposição de B12 por conta de questões neurológicas. A B12 é muito importante para quem é vegetariano e vegano, tá? Porque ela pode, no primeiro momento, às vezes a pessoa não sente esse impacto, mas posteriormente a falta de B12 pode impactar assim neurologicamente. Boa noite, amigo. Cultivo shimeji, estou aprendendo muito contigo para produzir shiitake também. Oh, gratidão, cogumelos. Que bom saber. Sempre bom saber que a gente está enriquecendo um pouquinho para cada um. Bom, então daí na incubação a gente vai deixar um período de 8 a 10 meses, podendo situações de 12. Mas ontem eu chamei, né, um ex-aluno meu que ele falou que como eles gostam de encher de cavilhas, ele teve umas frutificações com 5 meses e meio a 6 ali. Então tem situações, se você faz um controle legal de umidade, aumenta a quantidade de inóculo posto na tora, você consegue ter um impacto positivo num retorno mais rápido da frutificação, tá? Mas a média é de 8 a 10 meses, tá? Se vocês forem procurar bibliografias, né, vai estar essa média de 8 a 10 meses, podendo em algumas situações levar 12, tá bom? Isso é para vocês, se acontecer alguma situação no meio do processo, vocês, não, tá tudo bem, tá dentro dos padrões que o Christian falou, beleza? Aí tá, daí nesse momento da incubação a gente começa a observar alguns presentes, né, que eu falei, que é o que? Observar tetinhas na tora. O que são essas tetinhas? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, essa tora aqui, ó, onde está meu dedo, ela tem uma tetinha. É o cogumelo querendo começar a eclodir, querendo começar a frutificar. E aí a gente já fala, opa, tá na hora do quê? Tá na hora do terceiro passo, que seria a frutificação, tá? A frutificação é um passo muito importante também, que vai exigir de nós algumas coisas, como um ambiente propício. Falei que dá para adaptar também. Por exemplo, uma salinha, que nem eu estou agora, como eu tive que sair de uma chácara, que a dona solicitou, eu levei para a chácara onde meu pai mora, e aí lá a gente está numa salinha de 2x4 de madeira, tá? Tem circulação de ar, porque tem 2 entradas de ar, tem claridade, que eu também falei que precisa ter uma certa claridade, mas também tem um certo escurinho, tá? Mantendo uma temperatura também, principalmente no início da frutificação, entre 90% de umidade, tá? E depois, né, do terceiro, quarto dia, você podendo baixar até uns 60%, 70% essa umidade, para o cogumelo não ficar muito úmido, tá? Mas antes disso, né, a gente tem, desse processo, a gente tem o choque hídrico, né, o choque térmico que a gente chama, que é o que? É mergulhar os cogumelos
numa caixa d'água, num tambor d'água, num recipiente que consiga comportar o tamanho das toras que você tem e a quantidade que você deseja frutificar, tá? Daí você vai deixar ali, eu falei que no outono e no inverno, geralmente você deixa 12 horas, tá? Não, desculpa, outono e inverno 24 horas, primavera e verão 12 horas, tá? Aí você tira e vai para o choque mecânico. O choque mecânico, ó, vocês vão escutar o barulho. É dar uma acordada no cogumelo. De um lado, bate desse lado e do outro. Tem pessoas que gostam de usar o martelo para esse momento. Eu, quando é o segundo, até o terceiro choque térmico, eu gosto bastante dessa técnica aqui, porque eu acho prático, já me habituei. Depois que a tora vai se decompondo mais, aí o martelinho vai ser um pouco menos agressivo e vai danificar menos a tora, porque um solavanco desse, quando a tora está mais velha, pode decompor. Porque como vocês vão ver, o cogumelo ele tem um cultivo sustentável, né? Então, olha o que ele vira matéria orgânica. Olha só uma tora depois que ela encerrou o seu ciclo. Que maravilha, né? Que fonte de nutriente para uma agrofloresta, ou até mesmo para sua horta em casa, para quem quer, né, produzir um pouquinho de comida, que seja, é uma ótima fonte de nutriente para o solo. Beleza? Então daí na frutificação, né, a gente tem esse período, aí a gente vai para a colheita, né? Aqui tô sem tora com cogumelo para demonstrar para vocês, mas tem um vídeo no feed fazendo colheita, quem quiser ver mais especificamente. Mas ó, se vocês observarem aqui, foi onde foi retirado. A gente pega na base e retira, torce, não corta, não deixa nada do cogumelo aqui, porque se você deixar, você pode criar uma porta de entrada para outros contaminantes, e a gente não quer toras contaminadas, tá? É, bicho grilo dos cogumelos. BG, né? É. Então tá. Aí a gente colheu os cogumelos, né? Ele tem um prazo de validade de 7 a 10 dias, se você manter ele na geladeira, né? Como eu falei. E aí o ideal é não deixar nada em cima, tampando, porque ele está respirando ali, ele está transpirando, e como ele é 90% água, então essa umidade dele mesmo, se você deixar suando demais, pode prejudicar a qualidade do cogumelo que você vai estar consumindo e até mesmo, em muitos casos, vendendo, né? Então você tem que deixar ele meio... Pode deixar uma certa cobertura, mas um pouco aberto para que ele consiga ventilar mesmo numa geladeira, tá legal? Aí beleza, daí colheu eles, né, deixou eles armazenados bonitinho. Aí o que eu recomendo é vocês se certificarem como orgânicos, porque vai dar um valor agregado, né? O cogumelo ele tem um valor que pode chegar entre R$35 o quilo se você for vender para o restaurante. Tem questão ainda às vezes que você usa um atravessador, porque às vezes você não tem o... Daí eles vão te pagar entre R$27 a R$28 o quilo. E daí ainda eles vão querer aquela seleção que eu falei, que tem os cogumelos que se ele tá meio com o chapéuzinho fechado assim, como tá mais ou menos o meu dedo, ele é um classe A. Se ele abriu já um pouquinho mais o chapéu, ele é um classe B. Se ele abriu um pouquinho mais, ele é um classe C. E aí eles vão te pagar conforme tiver essa abertura de cogumelo, porque daí eles vão vender para outros mercados e eles precisam ter essa classificação para colocar aí num ganho para eles, né? Tem os atravessadores. Nada melhor que você abrir, né, o mercado para você, né? São, às vezes, na situação, você não tem possibilidade de estar na correria, precisa escoar, vale a pena, mas você perde os teus um tanto dos teus ganhos. Às vezes vale a pena você redobrar o esforço e ir atrás dos seus próprios clientes, né? Se você vender para o consumidor final, que é o que muita gente faz, você consegue ter uma margem muito grande, né? Se forem orgânicos, geralmente o povo está vendendo até 80 e poucos reais o quilo, gente. Eu acho um pouco excessivo. Eu gosto de trabalhar uma margem de 60 reais, porque eu gosto de que o orgânico também seja um pouco mais viável para as pessoas. Eu sei que a lida do agricultor é puxada, mas
Eu sei que eu tenho uma margem muito boa vendendo ele a R$ 60 o quilo. Nossa, é uma margem excelente. E eu posso proporcionar um alimento com rastreamento, com qualidade, com certificado orgânico por um valor até mais acessível que muita gente faz no mercado. Mas, né, cada um sabe do seu negócio. Eu tô falando por mim, assim, né? Pelas minhas aspirações, eu gostaria que todo mundo pudesse consumir alimentos orgânicos, né? Eu ainda hoje não consigo consumir 100% orgânico, porque aqui em Curitiba o orgânico ele é bem forte, né? Mas às vezes se torna inacessível, tá? Então, bom, mas daí cada um sabe ver o mercado que vai ter que abrir, tá? Bom, daí você pode vender ele in natura, que é o mais vantajoso que eu vejo. Aí você pode vender ele em conservas, né? Fazer caponatas, ou fazer até aquelas conservas em vidro. Apesar que o shiitake não é muito utilizado, aquelas conservas tipo o Paris, que daí vendem como o champignon, né? O Paris, para quem não conhece, é o champignon. E quando eles fazem aquela conserva, eles usam, se eu não me engano, é metabisulfito, que é também um produto meio maléfico ao organismo, tá? Para fazer o processo de conserva. Então eu não recomendo muito esse tipo de conserva, a não ser que você consiga fazer alguma coisa mais natural. Eu nunca fiz, tá? Conserva. Eu tô querendo experimentar fazer caponata de cogumelo, né? Tem a caponata de berinjela, que é maravilhosa. Eu tô querendo fazer um meio agridoce do cogumelo, assim, porque eu adoro comida agridoce. E acredito que umas uva passas ali ia bem com um chimichurri, um za'atar. Já falando uma receitinha aqui que eu gosto de pôr no cogumelo, tá? Um azeitinho de oliva, fica sensacional. O alho poró nele também agrega muito, assim, na questão de sabor. Uma cebola, tá? Já dando umas dicas de receita para quem quiser, tá? Ó, pessoal, quem for entrar no curso, um dos bônus que eu vou dar é algumas receitas que eu gosto de fazer, tá? Então, o curso online passo a passo na prática estão com as inscrições abertas, tá, pessoal? Até sexta-feira apenas, porque eu tenho que dar suporte. Lembrando que esse curso vai ter um grupo de WhatsApp para suporte. Quem for da família já diz aí que já entrou no grupo. Então vai ter um grupo de WhatsApp para suporte. Vai ter ainda uma consultoria de 1 hora, né? Até quem tinha comprado até ontem conseguiu uma consultoria extra. Então vai ter 2 consultorias de 1 hora em vídeo comigo. Vai ter também, o que mais? Vai ter todas as atualizações, como eu falei, a gente faz testes e a gente vai trazendo os testes de madeira que a gente utilizou, de práticas que a gente utilizou que deu certo, tá? Tudo em videoaulas na prática, tá? Tendo o suporte no WhatsApp para vocês tirarem a dúvida a hora que vocês quiserem, tá? Eu sou bem acessível, eu quero realmente que eu seja a pessoa que eu não tive no início, né? Porque eu tive que desvendar, eu tive que ir em inúmeros produtores, tive que fazer vários cursos, né, Emater, né, com outros produtores para conseguir tirar um pouquinho de um pouquinho de outro, que o povo entregava meio picado, parecia que tinha medo, que ia ter concorrência. E o que eu falo, gente, pelo menos aqui no sul, eu vejo que o mercado de cogumelos falta produtor. Se você tiver 1 tonelada, você vende. Claro, você vai ter que, né, e abrindo as portas, mas vende, gente, porque a demanda vem crescendo gradativamente. As pessoas estão querendo um consumo mais natural, um consumo mais saudável, né? As pessoas estão vendo que os processados fazem mal para a saúde. Então tá, daí você pode vender in natura, caponata. Aí vamos para os desidratados, né? Muita gente fala, mas o desidratado é R$200 o quilo. Mas para você fazer 1 quilo de desidratado, você precisa de 10 quilos do cogumelo in natura. Então, 10 quilos que eu vendo a R$50, eu ganho R$500. Aí se eu for vender desidratado, eu vou só conseguir 200. E a competitividade com os cogumelos que vêm de fora, da China principalmente, é muito complexo. Então você não vai conseguir, né? Claro, de repente num orgânico, se você conseguir um selo, você até consegue ter pessoas, né, geralmente elitizadas, que vão comprar o cogumelo a R$500 o quilo, né, do desidratado. Tem pessoas que vão aderir, mas
eu acho meio loucura, assim. Eu não entraria. Eu só desidrataria para consumo próprio, tá? Só para consumo próprio, porque para fazer risotos, para fazer alguns pratos, aquela água que você vai hidratar o cogumelo é sensacional, tá legal? Deixa eu ver aqui a hora, pessoal. 39, tá, vamos lá, eu quero... Então, para você desidratar, o que que você precisa? Colocar eles no sol, tá? Aí você vai colocar ele no sol, você cobre com um voal por cima, para que ele consiga fazer a troca, né, ali, ir secando, né, porque ele é 90% de água, aí você vai virando, mas antes disso você vai higienizar ele. Nunca passa cogumelo na água, de forma alguma, que senão você estraga ele, tá? Ele vira uma gelatina, fica horrível. Aí você pode usar um pincel, dar uma batidinha nele num pano de prato, pegar um papel toalha, dar uma passadinha em cima, mas essa é a limpeza do cogumelo, tá? Depois o fogo mata qualquer micro-organismo que vier ter ali, mas nunca tem, gente. A gente sempre tem um cuidado grande ali, você não vai passar na água, não vai passar sabão de forma alguma neles. E se você tem um cuidado, né, com a produção, ele não vai ter sujidades ali que sejam patogênicas e que possam trazer alguma doença para as pessoas, tá? Então daí você fez essa limpeza, daí você põe ele para fazer essa secagem. Então pode ser num recipiente, tá? Onde o sol vai bater em cima ali e vai começar a desidratar. Tem uma outra técnica que o povo faz tipo uma rabiola e vai pondo vários assim e pendura num varal de roupa, porque daí com o vento e com o sol ele vai secando. Beleza? Aí uma coisa que eu trouxe, assim, né, que as vantagens, se eu inocular 100 toras por mês, né, quanto que eu vou ter quando elas começarem, né? Ó, se você inocular, você vai faturar no primeiro 675, no segundo mês 675, aí no terceiro que a brincadeira começa a dobrar, porque daí você deu o choque térmico na primeira pilha, aí depois deu choque térmico numa segunda, aí a primeira que tinha ido para o descanso, no terceiro mês você vai dar um novo, e você vai dar o choque térmico na primeira vez da que você inoculou, vamos dizer, em março do outro ano, né? Vamos dizer assim. Então aí você vai dar em choque, em vez, você estava dando em 100, você vai dar choque térmico em 200. Aí teu faturamento vai dobrar, e aí vai virando essa escala, tá? No curso eu também fiz uma possibilidade de mostrar isso em planilhas também para facilitar essa questão visual, beleza? Bom, pessoal, acho que o resumo foi esse. Eu vou ver que tem algumas perguntinhas aqui que foram passando e que eu não fui lendo e quero responder a todos para que todos sejam beneficiados. Se alguém quiser... Opa, ó, o Gon Tarskin está na família. Gratidão, gratidão pela confiança. Faço parte dessa família, gratidão, querido Leonir. Também tô dentro. Gratidão, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Que todos tenham uma noite abençoada. Descansem bem, tá? Muito em breve a gente se vê aqui.